E disse Adonai: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Diga assim: glória a Deus. Glória a Deus. Fala aleluia. Aleluia. Olhe para mim. No sexto dia, Deus entrega algo muito poderoso. Deus faz as bestas feras, Deus faz o gado, Deus faz os répteis. Deus prepara tudo. E no sexto dia, Ele faz o homem à sua imagem e semelhança. E Ele entrega para o homem. Ele diz que esse homem, macho e fêmea, vão ter isso aqui como alimento. Mais baixo, baixo. Vai entregar isso aqui para eles. Isso aqui vai ser um alimento. Quem está entregando é Deus. Deus está entregando. Por isso que os nossos pais da fé não compreendiam que algo era estranho, porque a ciência diz que os seres humanos vivem há mais de 300, 400, 1 milhão de anos. E a Bíblia tem aproximadamente 6.000, 7.000 anos. Então, que homem é esse que está escrito aqui que é um ser? E aí eu fui pesquisar, falei: Deus, eu preciso entender isso aqui. Isso, consegue colocar para mim? Coloca aí para mim sobre os homens sábios. Quem está estudando e a gente também não estamos para trás. Se você conseguir abrir, você abre. Esses homens sábios surgiram na África há 300 mil anos atrás. 300 mil anos atrás. E o que eles faziam? Eles agiam como seres viventes que foram construídos. Porque Deus criou todos os seres viventes. E entre no dia 6 que Ele criou os seres viventes, também está o homem, o macho e a fêmea. Eles podiam comer dos animais, eles podiam comer das ervas do campo, eles podiam fazer tudo. Só que esses seres não tinham intimidade com Deus. A ciência fala a respeito do Big Bang, que o Big Bang aconteceu e que destruiu os dinossauros 1 milhão e tantos anos atrás, e que etc, etc. Nada mais, nada menos que eram meteoros, que eram coisas que aconteciam e que para nós, os cristãos, que houve então a queda de nuvens que destruiu toda a terra. Por isso que começa assim: a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, o capítulo 1 e o versículo 24 em diante fala sobre isso. Dá para aumentar, não é? Mas esse aí é o que está lá. Ah lá, 300 mil anos. E por incrível que pareça, na África, por isso que eu louvei muito a Deus quando eu comecei a ler isso, e eu entendi que Deus tem um negócio muito sério lá na África. E esse ser humano, os homens sábios que saíram de lá, que povoaram toda a terra, 300 mil anos. Mas o que eles faziam? Eles eram como seres viventes. Só que agora Deus faz algo diferente. E aí Deus começa a mudar as coisas. Gênesis capítulo 2. Então, eu preciso que você entenda que a religião, a igreja, a Bíblia, ela não vai confrontar com a ciência. A ciência diz que tem seres humanos, tem homens, que tem nada. Você tem a imagem
imagem dos homens sábios, tem a imagem só tem 300 mil anos, 400 mil anos, 1 milhão de anos tem. E olha lá. E na nossa época eu estudava e falava assim, não, todo mundo veio do macaco, lembra disso? Ele não era diferente. Não. Eram seres que viviam como qualquer outro ser humano, porque no sexto dia Deus fez isso. E Deus preparou e Deus colocou lá e está tudo certo. Só que um tempo Deus faz algo que choca todo mundo. E aí Gênesis capítulo 2, eu quero ler com você. Versículo 5. Gênesis 2, 5. Lembra que lá no capítulo 1, versículo 24, está falando de homens. Agora olha aqui no versículo 5. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Mas que homem é este? Sendo que no capítulo 1 está dizendo que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Então agora você vai entender que lá no capítulo 1, e o tempo que se levou, ninguém sabe explicar, mas sabe explicar que existia um homem que vivia como ser vivente sobre a terra. Só que no capítulo 2, Deus faz um homem diferente. Dá uma glória a Deus. Esse homem aqui, Deus faz algo diferente. Porque a Bíblia diz que Deus agora não tinha um homem para lavrar a terra. Aí ele faz um vapor, porém subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus um homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito o quê? Alma vivente. E agora que é o segredo. E plantou o Senhor Deus no jardim do Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Então olha para alguém que está no teu lado e diga, foi aqui que eu nasci. Alma vivente. Fôlego de vida. Para adorar a Deus. Deus olha para a terra e no meio dessa terra Deus faz um lugar, um jardim chamado Éden. Quem está escrevendo, escreve aí. Éden significa lugar de delícias. Olha para alguém que está do teu lado e diga assim, Deus sempre vai te entregar o melhor. Deus sempre vai te entregar o melhor. Não, fala mais forte, Deus sempre vai te entregar o melhor. No capítulo 1, os homens estavam lá como seres viventes, comia isso, comia aquilo, fazia, acontecia. Podia fazer o que ele quisesse. No capítulo 2, a Bíblia diz que Deus pega o homem e planta ele aonde? No jardim. Deus pega o homem e planta ele num jardim. E lá Deus vai lá e coloca o quê? Lá ele sopra o fôlego da vida. Lá ele sopra o fôlego da vida. No livro de Eclesiastes está dizendo assim, olha, vai chegar um tempo que o corpo volta para o pó, e o espírito volta para Deus e a alma. Eu não posso entrar muito aqui porque o nosso tempo não dá. A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 16, que a alma, ela tem um lugar de descanso. Mas aquela alma que não está ligada em Deus, ela vai ter um lugar de tormento chamado Hades ou Senhor. No hebraico significa lugar de tormento. Mas eu só estou te dando assim para você entender. Mas aqui teve um fôlego da vida, foi soprado. Jesus um dia ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o que é que Deus soprou? Deus soprou Cristo na sua vida, para dizer na sua vida que Cristo é isso na sua vida. Então a ideia era um lugar de adoração, de intimidade. Então Deus coloca lá, agora olha para mim, isso é muito sério. Ele vai sopra, ele abre um jardim, ele coloca um jardim poderoso. E aí o versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore da ciência, do bem e do mal. Olha para alguém que está do teu lado e diga, parece que tinha
200 árvores. Porque 2 árvores Deus destaca: a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Agora olha que interessante. Versículo 10. Baixo, alto. E saiu um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia e se tornava em 4 braços. Então dentro do jardim tinha um rio. No livro de Apocalipse diz que lá no templo de Deus sai o quê? Um rio. Então desse rio saía 4 braços. 4 braços saíam. Nosso corpo é formado por corpo, alma e espírito. Nosso corpo trabalha com as coisas materiais. O nosso espírito com as coisas espirituais. E o nosso psique trabalha com as nossas emoções. Mas aqui é 4, pastor. Então agora vem uma coisa que é muito forte. Olha para alguém que está do teu lado. Toda estrutura do ser humano passa pela família. Então os 4 braços que saem, baixinho. Os 4 braços que saem do jardim e começam a regar, você vai ver o nome aqui. E aí você vai entender por que tem esses 4 braços. Porque os 4 braços estão falando de ouro, está falando de pedras preciosas, está falando de alegria, está falando de paz. Esses 4 braços do rio que sai dentro do Éden está relacionado no mundo espiritual sobre a minha e a sua vida. Por isso que quem está no jardim do Éden está vivendo um lugar de delícias. E aí o Senhor agora, depois você lê na sua casa, está no nosso horário. Mas o versículo 15 está dizendo assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Olha para alguém que está do lado e diga assim: guardar de quê? Guardar de quê? Vamos pensar um pouquinho. Se foi Deus que fez o jardim, você estava tudo pronto, tem que guardar de quê? De que tem que guardar? De que tem que guardar? Se Deus é soberano, o porquê que tem que guardar? Então agora você vai ter a resposta. Versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha para alguém que está do teu lado e diga: o que você tem que guardar é lutar contra você mesmo. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda bem o que tens para que ninguém roube a sua coroa. O jardim Deus entregou para o homem e falou: está aqui. Eu estou te dando aqui, olha, o jardim, estou te dando todas as sementes, estou te dando todo o alimento. Só que você vai ter que me entregar algo. Olha para alguém que está do teu lado e diga: a entrega é a mais pesada de todas. Pergunta assim para mim: qual que é, pastor? Qual que é, pastor? Fala assim com essa pessoa: obediência. Obediência. Você pode comer de todas as árvores, mas tem uma que você não pode comer. Então quem está escrevendo, escreve aí: o dízimo de Adão é obediência. Agora vai uma coisa mais pesada para você. Dízimo, oferta, voto, entrega, tudo que eu entregar para Deus nunca foi obrigação. Sempre será obediência, honra e gratidão. Escreve aí: dízimo,
Obediência, honra, gratidão. Se você entrega, se você guardar, se você proteger isso aqui, você nunca vai morrer. Mas se você não guardar, a morte vai vir. Então diz oferta, voto, primícia. Nós estamos no culto de primícia. Nunca foi obrigação. É gratidão, honra e obediência. Ontem tinha 60 mil pessoas no estádio para ver o jogo do Brasil. O Brasil inteiro parou. Tinha não sei quantos milhões de gente assistindo. E está tudo certo, nós somos brasileiros, tem que assistir mesmo. Mas o Papa, esse Papa agora, Leão XIV, ele disse um negócio muito sério. Ele falou: eu estou indo para a Espanha e poucos jovens vão lá me ver. Mas no mesmo dia que eu vou chegar na Espanha, vai ter um show da fulana de tal, que é um show secular. E já vendeu não sei quantas mil ingressos, mas para me ver, pouca gente vai. Aí ele brincou e disse assim: essa geração está perdendo o que é espiritual. Palavra do Papa. Porque eu vou para aquilo que é para o meu prazer, mas eu não me sacrifico para honrar a Deus. Porque honrar significa, eu não faço para mim, mas eu faço para Ele. Eu faço para Ele. Amém? Quem está aprendendo? Quem está aprendendo? Está dando? Eu estou sendo apavorado. Pastor, que nossa, hoje mais o Espírito Santo falou melhor e eu fico aqui só na humildade. Amém? Amém, gente? Então eu já sei que no capítulo 1, esse ser que está aqui é um ser vivente que estava lá. No capítulo 2, Deus selecionou. Deus agora vai lá no pó e faz um ser. E sopra nele algo diferente. Porque isso gerou intimidade. Tanto é intimidade que lá no Jardim do Éden, a Bíblia diz que na viração do dia, Deus ia lá visitar Adão. Eu sempre rio quando eu vou pregar isso, que Deus ia para tomar o café da tarde. Já viu o francês? O irmão até brincou comigo, que eu estava se parecendo francês hoje. Senhora, aí ele disse: pastor, o senhor está parecendo francês. Só que lá na França, eles têm o cuidado de tomar o café da tarde. Mas o café da tarde não pode ser em qualquer lugar, tem que ser numa xícara de porcelana. Essa é a tradição dos franceses. E não pode ser qualquer uma, tem que ser uma bem requintada. E Deus, na viração do dia, ia visitar Adão. Toda vez que ele ia lá, na viração do dia estava lá. Porque era algo de intimidade. Então olha para alguém que está do lado e diga: para honrar, tem que ter intimidade. Você não honra quem você não é íntimo. Você honra de quem você é íntimo. Então quem é íntimo, você honra. Você obedece. Você entende? Você entrega. Porque você é íntimo. Então Adão ficava no Éden até o momento que estava tudo dando certo. Mas um dia a serpente entrou. E ela não fez nada a não ser dizer assim: a palavra está errada. Por que hoje se fala tanto mal de igreja na internet? Porque a única forma de desvirtuar o povo não é mostrando o mal, mas é através da palavra. A serpente diz assim: Deus disse o quê? Aí ela falou: entregou o ouro. Ele falou que eu posso comer de toda a árvore, ele está aquela dele. Falou: não, conversa é essa. Come dela e você será igual a Deus. Quem honra entende que quem está sendo honrado é maior do que você que honra. O dia que eu me quiser ser igual a Deus, eu não vou honrar. Por isso que Satanás caiu. Porque o primeiro pecado que aconteceu foi o orgulho através da desonra.
Então ele falou: peraí, eu poderei ser igual a ele, mas eu vou subir acima do trono dele. Como Deus é onisciente, Deus falou: opa, aqui não. Você vai descer para você aprender que aqui quem manda ainda sou eu. Eu tenho Como olha para você, olha isso aí. Então ouve, então eu tenho que orar. Se eu não orar, não vai. Então os 4 braços têm um significado da bênção que Deus colocou aqui. Deus falou: tudo isso aqui é para você, mas você não pode. Você tem que me entregar algo. O que você tem que me entregar? Obediência. Se você não me entregar obediência, você não pode ficar no jardim. Não tem jeito. Se você não obedecer o jardim, você não vai poder ficar. Eu estava dando aula aqui para os irmãos que vão batizar agora, nós estávamos falando um pouco sobre isso. Eles nem sabiam que eu ia pregar. Obediência, irmãos, é um segredo do céu. Porque quem é obediente, meu irmão, faz tudo. Quem é obediente faz tudo. E é por isso que nós estamos vivendo a geração da volta de Cristo. Porque o que está acontecendo hoje é desobediência. Ninguém obedece nada. Ninguém obedece às leis, ninguém obedece mais juiz, ninguém obedece. O juiz está todo com problemas seríssimos de corrupção. Os governos estão tudo com problema sério de corrupção. O mundo está com a corrupção. Então virou o que? Uma anarquia. Então por que Jesus tem que vir arrebatar a sua igreja? Porque nos dias de Enoque andava com Deus, mas o povo estava tão pecado que Deus o quê? O tirou. Então por que vai acontecer o arrebatamento? Porque está tanta anarquia que Deus vai vir para a igreja falar: eu estou tirando a minha igreja, então levanta aí. Mas qual igreja? A igreja que obedece. Só que aí começa o problema, porque agora Adão peca, Eva peca, sai do caminho. A Bíblia diz que coloca um querubim, 2 querubins, e coloca uma espada flamejante. Eu estou dizendo nada assim para você entender. E eles são expulsos. E Deus falou assim: agora ele é um como de nós. Então eles não podem comer da árvore da vida, senão eles vão ficar eternamente em falta. Então vamos expulsar, os expulsa. Aí vai dar e o quê? Expulsa. Quando eles saem, vira uma confusão, porque agora perde o equilíbrio. A comunhão que tinha com Deus acabou. Aí no capítulo 4 de Gênesis, bem rapidinho, capítulo 4, versículo 4. Capítulo 4, versículo 4. Gênesis capítulo 4, versículo 4. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o seu semblante. Olha, começou a confusão. O semblante decaiu. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado já se porte. E para ti será o seu desejo. E sobre ele dominarás. Quando eu não sei entregar, eu fico para mim. E quando eu fico para mim, é para o meu desejo. Então eu vivo uma experiência que Caim viveu. Porque Caim, em vez de entregar, ele falou: eu quero para mim. E aí começou o problema. Porque quando Abel entrega dele, a oferta foi tão forte que a Bíblia diz no livro de Hebreus que até hoje a oferta de Abel fala e glorifica a Deus. Olha para mim que está lá, diz: toda oferta, ela tem uma fala. Toda oferta. A Bíblia diz que Abel entrega, Caim não entrega. A
pior coisa que ele pode dar. E Deus já explicou: o seu semblante vai ser caído. Você vai ser amargurado. Toda pessoa que não entende o que é honra, o que é obediência e o que é gratidão, vai viver sempre nesse problema. Porque eu tenho que aprender algo muito sério. Tudo que eu tenho, quem me deu foi Deus. Às vezes, e aí entra o que está acontecendo hoje na internet, quem está me assistindo aqui. Então vem a pessoa e começa: que é isso? Para que honrar a igreja? Para que fazer isso? Foi feita uma pesquisa agora. Na igreja, seja ela qual for, as pessoas conseguem ter paz de espírito, coisa que no mundo não está tendo. Pesquisa foi feita. Com todos os erros da igreja, com todas as falhas da igreja, porque a igreja não é perfeita, nós estamos buscando a perfeição no Senhor, mas mesmo assim, na igreja, onde nós nos ajuntamos, é um lugar que traz paz de espírito. As pessoas conseguem ser moderadas, as pessoas começam a ter equilíbrio emocional, e quem gera isso, a ciência não sabe, mas eu e você sabe, é o Espírito de Deus, a nossa vida, que faz você ter um emocional controlado. Quando o crente está abatido, ele corre para a fé. Quando o crente está abatido, ele corre para a oração, corre para o jejum. Não sou crente, não sou contra quem é crente que vai procurar um psiquiatra, isso, aquilo. Mas o que eu quero te dizer é que quando chega lá no psiquiatria, quando chega lá no psicólogo, e que ninguém resolve, Jesus resolve. Jesus vai lá e fala assim: eu resolvo. Eu quero resolver. Se vier aqui, vai ter resolução. Então, quando eu não entrego, meu semblante fica caído, eu fico desfigurado, eu fico preso ao meu desejo, eu sou escravo. Porque eu não entrego. E aí começam os problemas sérios. Porque quando eu entrego, Deus me entrega bênçãos. Quando eu entrego, Deus faz além do que eu posso fazer. Quando eu honro, Deus me honra ainda mais. Se você me honra diante dos homens, eu te honrarei diante do meu Pai. Quando eu honro Deus, quando eu sou grato a Deus, Deus me honra. Semana retrasada, eu não sei se foi semana retrasada, eu falei com você a respeito da bondade, na nossa Bíblia misericórdia. Eu disse para você que lá no original é felicidade, porque Deus sempre quer ver você feliz. Deus sempre quer ver você alegre. Por isso que a tristeza saltará de alegria. Então existem princípios. Se eu não corro, se eu não passo pelos princípios, não tem jeito. Vou te dar um exemplo bem modesto. A faculdade agora, para você entrar nela, você tem que passar por um princípio, e mesmo se você quiser enganar. Mas se você for pelo caminho certo, qual que é? Tem que ir lá e fazer o Enem. Não tem outro jeito. Você vai lá, faz o Enem, depois você fizer o Enem, você entra na faculdade. Ah, vou driblar, vou fazer isso, vou comprar diploma. Não é com isso que eu estou falando. Eu estou falando com quem quer fazer as coisas certas. Quem quer fazer as coisas certas tem princípio. Abel, pensa bem, você não vai ver Adão oferecendo, você não vai ver Eva oferecendo, mas você vai ver Abel, o filho, porque os pais contaram para ele. Está vendo o poder da família? Os pais contaram lá, quando nós estávamos dentro do jardim, a gente adorava ele, a gente tinha obediência com ele, a gente louvava o nome dele, a gente glorificava o nome dele, só que isso perdeu, isso acabou. Aí Abel falou: já que você adorava, parou, então eu vou adorar. Eu vou apresentar a ele, eu vou adorar o nome dele, eu vou fazer algo para ele. Como é que Deus vai ganhar isso aí? Diga aleluia. Quem quer mais um pouquinho? Quem quer mais um pouquinho? Vamos embora? Vamos lá. Abra sua Bíblia aí no capítulo 14 de Gênesis. Vou te mostrar um segredo que você agora vai falar: Jesus. Gênesis capítulo 1, versículo 1. 14.
Dá uma glória a Deus, Senhor Jesus agora. Glória a Deus. Eu queria, anota quem está anotando a nota, chega em casa, estuda isso, porque, meu amigo, você vai receber cada revelação que é uma coisa. Então vamos lá, 14, versículo 1. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Eleazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. Olha para alguém que está do teu lado e diga: 4 reis. 4 reis. Fala mais forte: 4 reis. 4 reis. Então, Gênesis, no capítulo 14, está dizendo que tem 4 reis. Se você continuar lendo, você vai descobrir que esses 4 reis lutam contra 5 reis, entre eles Sodoma e Gomorra. E esses 4 reis vencem, porque Sodoma e Gomorra, eles eram servos, escravos de Gadolé. Está escrito, você lê. A Bíblia diz que esses reis atacam tudo, toma e leva Ló como escravo. A Bíblia diz que vai um soldado e fala para Abraão: Abraão, o seu sobrinho, e na nossa tradução está dizendo irmão, foi levado como escravo e foi levado tudo. Abraão pega 318 que nasceram na sua casa. Olha para mim disso. Um dia eu vou te pregar para você por que ele foi para as pedras e Ló foi lá para as campinas de Sodoma e Gomorra. Nas campinas de Sodoma e Gomorra ele ficou preso. Abraão foi para as pedras e lá nas pedras Deus fez nascer na casa dele 318 homens de guerra. Ele pega os homens e falou: então nós vamos para a guerra. E a Bíblia diz que eles saem e eles vencem. E eles vencem os 4 inimigos. Versículo 17. E o rei de Sodoma saiu ao encontro, depois que voltou, de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele no vale de Safé, que é o vale do rei. Agora o versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Olha para alguém que está no teu lado, diga: toda vez que você entrega, você vence 4 inimigos. Glória a Deus. E toda vez que você vence 4 inimigos, Deus abre 4 braços do rio para te abençoar. Precisa entender isso. Então olha para alguém que está do teu lado e diga: não é obrigação. É gratidão. É honra. É obediência. Até você. Não é obrigação. Então quem está me assistindo aqui? Pastor, eu tenho raiva de quem é dizimista, eu tenho raiva da igreja, está tudo certo. Só que aprenda algo: alguém vai te tomar. Porque é a lei. Isso é muito sério, gente. A Bíblia diz que José vai para o Egito. Jacó, depois de velho, desce para o Egito. Quando eles descem para o Egito, chegam lá no Egito, tem fome. Quando tem fome, eles têm que fazer algo. Aí Faraó diz assim: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar para vocês a semente, eu vou dar para vocês a terra, mas 1/5 de tudo que vocês plantarem, vocês têm que me devolver. 400 anos ainda, os hebreus ficou dentro do Egito. Eles nunca entregaram nada para Deus. Eles tinham que entregar para quem? Para Faraó. Mas no dia que eles entraram na terra que manda leite e mel, Deus falou assim: quando vocês entrarem na